Esse jeito aqui faz com que o seu pastor dê broncas em você e peça para você baixar o volume. Mas não se preocupe, porque nesse vídeo vai ser um vídeo completo, porque aqui eu ensino você como fazer o culto perfeito e o volume da bateria controlado para você não receber aquela reclamação do seu pastor, certo? Eu sou Cláudio Reis e eu estou trabalhando agora com essa linha de frente aí, já que eu toco em igreja pequena, com a péssima acústica, com poucas pessoas da igreja e com uma banda reduzida, ou seja, é um ambiente extremo, que você precisa de extrema inteligência musical para tocar em ambientes totalmente descontrolados, que eu acredito que seja a maior parte da igreja toca em igrejas pequenas, com 90% aí, por cento das igrejas sendo pequenas, com baixa estrutura e com uma dificuldade grande em músicos. Então fica até o fim desse vídeo, porque hoje você vai entender realmente o que acontece. Primeiramente, você precisa entender que nem sempre a bateria acústica precisa ser um perigo ou um medo ou algo que assuste dentro da igreja. Eu sei muito bem como é que você estar tocando e uma irmãzinha botar os dedos nos ouvidos, aquela senhorinha da frente. Ou então o pastor olhar para trás bruscamente com aquela cara de raiva, dizendo: abaixa essa bateria, meu filho! Porque você está tocando muito alto. Então hoje você vai sair daqui entendendo tudo o que você precisa controlar para tocar com o volume controlado e ter aí um culto perfeito, tocando lá maravilhosamente no louvor da sua igreja. Vamos lá. Eu vou fazer um groove aqui e vou mostrar a você a dinâmica que eu vou utilizar entre ride, caixa, bumbo e chimbal. Beleza? Vamos lá. Você está observando aqui que o volume está bem controlado. Eu estou gravando diretamente com o celular, inclusive isso é uma coisa que mostra bastante aí o estouro do prato, certo? Então, se você é um cara que tem dificuldade em controlar o volume dos pratos, eu vou mostrar a você agora. Para que você tenha um volume controlado, você precisa equilibrar o centro da bateria, que no caso é bumbo e caixa, beleza? Quem mais incomoda não é o bumbo, quem mais incomoda é a caixa. A caixa geralmente ela tem um som agudo e médio e estridente. Se você bater um pouco forte, ela vai machucar aí os ouvidos das pessoas. Por quê? Deixa eu explicar primeiramente sobre a acústica. A acústica da igreja muitas vezes não é como aqui, ó. Aqui é um tipo um tecido camurça, né? Nessas paredes. Aqui, ó. Então isso aqui ajuda a tirar o timbre seco da caixa. Já, se você está na igreja, as paredes são lisas. O chão é liso. Aqui tem um tapete no chão, tem essas paredes aqui, né? Eu vou fazer mais vídeos propriamente dentro da igreja. Eu quero que você se inscreva no canal e ative as notificações todas, hype esse vídeo, faça tudo, comenta aí se você está gostando desse tipo de vídeo falando sobre igrejas pequenas com acústica ruim para controlar o volume. Então, ó, se você está nessa igreja pequena com acústica ruim, lá as paredes são lisas. E se as paredes são lisas, não tem como o som do prato bater lá e não reverberar, bater naquela parede, voltar para essa, voltar para aquela, no teto, no chão, enfim, fica aquela bagunça. E se você controla esse volume, obviamente o seu som vai equilibrar melhor. De que forma? Os sons que mais incomodam, como eu dizia, é o prato de ataque, é o ride, é o chimbal e é a caixa, certo? Os tons também, eles têm uma pressão sonora absurda. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos trabalhar de forma inteligente com o kit. Por exemplo, se a caixa faz muito barulho, você vai tocar a caixa mais baixo do que o bumbo, correto? Porque naturalmente ela já tem um volume excessivo e elevado. Então, na igreja, você nunca vai levantar a baqueta e descer a baquetada, não. Você vai tocar de maneira controlada, com uma altura de baqueta controlada. Inclusive, dentro do meu método, que ensina você o culto perfeito e o volume da bateria equilibrado, sem reclamações do pastor,
eu mostro a altura exata que você tem que bater lá para você treinar todos os dias e ter meu suporte. O bumbo, você também não pode utilizar a técnica de heel up. É uma técnica diferenciada, que você tem que bater com menos força. De preferência, você tem que usar o heel down, que vai exercer uma pressão menor aqui, ó, no bumbo. Se você usar o heel up, o som é mais forte. Agora, se você usa o heel down em igrejas pequenas, você vai ter uma pressão bem menor sonora. Embora que os graves, eles embolam bastante, mas não é a frequência que mais incomoda na igreja, e sim as frequências agudas. Agora vamos aqui pro ride. Tá. Primeiramente eu vou fazer o groove aqui para ver, né? Para você ver. Eu vou fazer um groove de bumbo, caixa e ataque no prato, para você ver. Depois a gente vai pro ride. Já deixa um like e inscreva-se no canal para não perder as próximas notificações. Você observa que eu estou tocando com menos força no prato, tocando com a força controlada na caixa, aliás, força zero. O chimbal aqui eu também estou tocando com a força mais controlada. Eu estou controlando aqui a minha força, tá? E se a gente vai para um refrão, e eu cantei para você observar que você tem que dosar o som da bateria com o som do ambiente. Você precisa ouvir o seu ambiente. Como eu não tenho a visão, hoje eu sinto muito a ecolocalização. Então, se eu dou uma pancada na bateria, eu já vou sentir o reverb no ambiente. Se tem muito reverb, se está indo e voltando, enfim, se for um ambiente pequeno, vai e volta. Se for um ambiente grande, ele vai e se perde lá, você fica sem retorno. E o prato, se for grande o ambiente, se você bate, ele dissipa no ar, não volta mais para você. Então, inclusive, se você toca em ambientes muito grandes, você observa aí no YouTube, nas redes sociais, bateristas tocando em altíssimas potências e imprimindo muita força nos pratos, porque é um ambiente grande que realmente demanda aquele volume. Mas nas nossas igrejas, que são pequenas, que tem apenas 20, 30 membros, às vezes 50 no máximo, você não pode, em hipótese alguma, bater no prato dessa forma. E sim, você tem que controlar a altura da sua baqueta. Você nunca pode chegar e estraçalhar o prato como se fosse num palco grande. Então, aquela forma de tocar que os bateras profissionais aí que a gente vê por aí afora tocam, esquece aquilo, cara. Você precisa voltar e olhar para a sua realidade, que é a minha realidade também. Nós tocamos em igreja pequena, então a vibe é outra. Se você trouxer esses caras para tocar dentro de uma igreja pequena, como eles são muito bons, eles vão conseguir. No entanto, não é todos. Por exemplo, você pega um baterista amador que toca em igrejas grandes, se ele for tocar numa igreja pequena sem aquário, acabou. Para ele, problema certo. O pastor vai ter que pegar no pé dele, para ele abaixar, e ele não vai conseguir. Tá? E é inclusive isso que eu ensino lá dentro do método do culto perfeito, para você ter o volume da bateria controlado e não levar nenhum tipo de reclamação. Que é o que? Você dominar as dinâmicas da bateria. Tá? Eu vou mostrar aqui, vamos pro ride, eu vou mostrar aqui, que é outro vilão, tá? É o segundo vilão aqui. Mais importantes aqui é o ride, beleza? Eu tô atenuando o som dele aqui. Eu já vou falar disso aqui, fica até o fim do vídeo. Vou falar de como você atenuar o som da sua bateria. Fica até o fim, tá? Por enquanto eu tô falando da dinâmica. Ó, ele tem essa cúpula aqui, ó. Se você bater desse jeito, vai ser muito incômodo. Agora, se você controla a pressão da sua baqueta, né, vai ser bem melhor. Controlar o volume do seu ride. Esse aqui é o maior vilão
de qualquer coisa, porque se você bate nele, tchau, ele já tira um volume excessivo. E agora, os nossos 3 vilões aqui, que são os líderes aqui, eu acho, impressão sonora, né? Vamos supor, você faz isso aqui. Se você bate desse jeito na sua igreja, acabou. Já era, mano. Você, com certeza, o pastor vai olhar para trás e vai questionar a sua tocada. Então você precisa, ó, controlar da mesma forma, sendo que cada peça da bateria tem um jeito de bater, você deve saber disso. Então eu vou fazer isso aqui de uma forma que seja melhor. Vou cantar uma música aqui. Quem é Observa que o som ficou bem controlado e o som da bateria não rachou, certo? Fica até o fim do vídeo, porque agora eu vou falar sobre como você vai atenuar o som da sua bateria de maneira muito fácil e muito simples. Existe um negócio chamado, aí você deve escolher, existe um negócio chamado grampo de papel e existe um negócio chamado mungel. Você tem que ver qual é a sua realidade. Geralmente nós que tocamos em igreja pequena, o recurso é pouco ou é muito, independente. Você tem que ver aí se você tem um escorpião no bolso ou não. Se você não tem um escorpião no bolso, você compra mungel. Mungel ele pode custar aí de 30, 50, 80, 100 reais. É um kit de gelzinho que você bota nas suas peles, nos seus tons. Elas grudam e você vai atenuar o som, certo? Eu não uso mungel porque eu prefiro usar isso aqui que é mais barato, né? E a minha realidade é uma realidade de igreja pequena, certo? Então eu uso isso aqui. Beleza? Que é o que? É um pedaço de flanela, ó. Olha só. Eu cortei um pedacinho de flanela aqui, ó. Um quadrado. Dobrei aqui, ó. Dessa forma aqui. Tá vendo aqui que eu tô dobrando? Certo? Ó. Fiz isso aqui, deixei bem dobradinha. Um retângulo. Certo? E agora eu coloco aqui no tom 1. Beleza? Aqui, ó. Aí vem o compreendedor de papel. Um desse aqui, ó. Espero que você esteja vendo aí. Aí eu coloco aqui, ó, no aro. Abro ele, dentro no aro, certo? Ó. Pronto. Mais ou menos já dá uma atenuada no volume. Eu vou tocar 100. Eu vou tirar o do surdo aqui, que é maior. Dá pra você perceber melhor. Ó. Esse aqui eu já deixo diferente. Você vai ter que procurar aí a forma, né? Que você quer deixar. Quando a peça é maior, deixa um pouco maior. Ó. Sem nada. Você vê que os harmônicos são bem presentes. Então eu vou agora retirar esses harmônicos de que forma? Utilizando isso aqui, ó. Eu vou dobrar no meio, que eu tô achando um pouco feioso, tá muito grande. Aí vou botar aqui, ó. Deixei esse retângulo aqui, ó, desse jeito. E vou colocar aqui em cima do aro. Beleza? Venho com o clipe de papel, ó. Bota aqui. Você tira de maneira muito rápida e coloca de maneira muito rápida, ó. E agora eu vou demonstrar a você aqui na caixa, beleza? Da mesma forma, tirar aqui, ó. Da caixa tá da mesma forma, o clipe de papel tá aqui. Vou tocar a caixa sem nada para você ver como é que fica. Agora eu vou colocar o nosso abafador aqui para você ver como é que fica, beleza? Da mesma forma aqui, ó, no aro da bateria. Ó, vamos ver se vai atenuar ou não, se eu estou falando a verdade. E assim sucede por todas as peças. Beleza? Em breve eu trarei vídeos sobre como fazer isso nos pratos. Então inscreva-se no canal, deixa um like. Aqui eu ensino você o culto perfeito e como você
ter o som equilibrado na bateria para que o pastor não reclame com você. Valeu e fui!